Há diversidade de dons, mas mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todas as pessoas. Olha só que bonita essa segunda leitura, que já começa apontando e mostrando para nós que cada um tem um jeito único de ser. Pode ser até irmão gêmeo, mas a pessoa ainda assim é diferente uma da outra. Cada um tem o seu talento, tem o seu dom, sua vocação, seu defeito. E é interessante que a partir disso, a gente vai tendo consciência da riqueza que o outro é. Cada um tem um jeito diferente de ser no mundo. Tem gente que olha para o outro que é diferente e enxerga a riqueza. A riqueza do ser humano, da beleza, da diferente que Deus criou. E tem gente que olha para o diferente e coloca defeito. E reclama, e diz que não é assim, que tem que ser do jeito que sempre foi, que tem que ser do jeito que a gente quer. E aí a gente fica do nosso lugar, perdendo a capacidade de enxergar Deus se manifestando de diferentes formas através das pessoas. Na comunidade, na igreja, às vezes acontece muito isso. Às vezes a gente chega na comunidade e vê pessoas com ideias novas, com jeito diferente de pensar, de trabalhar, de atuar. E aí a gente olha e fala assim, não, sempre foi assim, tem que continuar sendo assim. Não, porque fulano tem que ser de tal jeito, porque fulano tem que ser assim, tem que ser assado. Não, porque não pode fazer isso. É claro, né? Tem coisa que realmente não pode fazer, tem coisa que pode fazer. O problema é quando a gente não está preocupado com o resultado final. A gente só está preocupado com que as coisas sejam feitas do jeito que a gente quer. Aí é que está o problema. Porque quando a gente quer tudo só do nosso jeito, a gente perde toda a riqueza que os outros têm em si. Isso vale para a igreja, vale para a sua família, vale para o seu lugar de trabalho. Todo lugar que a gente não deixa o outro ser o outro, a gente fica pobre. E não é de dinheiro, é pobre da vida, é pobre dos dons. Que a gente possa respeitar o diferente e mais, fazê-lo crescer no nosso meio. Porque quando um cresce, todo mundo cresce junto. Quando na nossa comunidade a gente deixa espaço para todo mundo atuar, todo mundo manifestar sua vocação, o seu talento, todos crescem juntos. E principalmente perceber que talento, gente, é presente de Deus. Padre, mas eu não tenho talento. Tem gente que fala assim, não, mas eu não tenho talento para nada. Aí você vai conversando com a pessoa, aí a pessoa ela fala, não, que outro dia estava estragado tal coisa ali, eu comecei a mexer assim, quando eu vi, arrumei. Outro dia peguei um radinho ali que estava estragado, fui futicando até voltar a funcionar de novo. Isso é talento. Nossa, outro dia eu fiz uma pamonha, que nossa senhora, maravilhosa. Isso é talento. Outro dia eu fui na comunidade, eles mandaram um vídeo daqui, Leandro, desculpa, Leandro, deu um branco aqui agora. O Leandro mandou um vídeo do pessoal daqui da comunidade fazendo pamonha, descascando milho e não sei o quê. Isso é talento. E quantas outras coisas, né? Agora, tem gente que quando vê talento se alegra. E tem gente que quando vê talento se irrita. Porque fica incomodado com o talento do outro. E aí chega na igreja e começa a botar defeito em tudo. Não, porque isso aqui está muito ruim. Porque tem que melhorar tal coisa. Mas porque isso aqui não é assim que faz. Porque não sei o que lá. E aí quando vê a pessoa está botando defeito em tudo, mas não está fazendo nada para mudar. E aí chega, não, porque a gente tem que melhorar aqui nossos coroinhas, melhorar nossos ministros, eu tenho que melhorar a equipe de música, tem que melhorar nossa catequese, tem que criar um grupo jovem para poder manter os jovens na igreja. Mas eu fazer isso? Não, aí eu prefiro ficar no meu lugar criticando mesmo. Percebe que quando a gente entende que precisa ser feito algo, a gente tem que colocar nós primeiro e falar, o que eu posso fazer para mudar? Porque senão a gente fica numa crítica infértil, que não dá frutos. E a gente vai se dividindo como igreja. O povo vem para pôr defeito e para sair falando mal dos outros.
Ah, não, aquela igreja lá, vou te contar, viu? Dá até desânimo de ir. E você esquece que isso daqui não é lugar para a gente, né, chegar e fazer tudo perfeito. Na paróquia que eu estava, teve uma pessoa que foi lá no Google Maps, né, tem aquela avaliação que você faz no lugar, a pessoa comentou como se a igreja tivesse que ser um shopping center. Tudo que tivesse assim de melhor tinha que ter. Não, porque eu cheguei lá na igreja e não tinha ar-condicionado. Um absurdo não ter um ar-condicionado na igreja. Inclusive, graças a Deus aqui tem, né? Mas lá não tinha. E a pessoa chegou reclamando como se fosse tipo assim, né? Como se chega num shopping center, né? Você chega no shopping e fala assim, nossa, que delícia esse ar-condicionado. Se não tiver, você vai chegar reclamando, não vai? Não, mas que calor. Mas igreja não é shopping. Igreja não é lugar para você chegar e achar que tem que ter tudo do melhor, porque o melhor a gente constrói ao longo do tempo. As igrejas, as comunidades começam no simples. A igreja não é como, né, algumas outras igrejas que vem o dinheiro, constrói uma mega igreja, quando vê no outro dia já está tudo prontinho, né? Já tem igreja, já tem um pastor, não sei o quê, já aparece um povo ali também. A nossa igreja não é assim. A nossa igreja é de gente que constrói o templo e se constrói ao mesmo tempo. Gente que se aproxima, que se conhece. Quando a gente vai pensando, né, quanto tempo tem essa igreja? Alguém sabe mais ou menos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 35? Uns 35, 40. Vamos imaginar então há 35 anos atrás. Quanto de gente que teve que se unir como povo para fazer isso aqui acontecer? Pensando neles, mas principalmente nos outros. E aí cada um foi, ajudou aqui num tijolinho, ajudou numa janela, ajudou numa coisa, na pintura, não sei o quê. E olha aqui a igreja aqui hoje. De gente que com certeza aquele povo daquela época, todo mundo se conhecia. O povo agora está tudo num burburinho aqui tentando descobrir a idade, né, gente? Acabou o burburinho, depois a gente conversa sobre a idade da igreja. E a gente vai percebendo que naquele período o povo se uniu para poder fazer acontecer. E aí a gente tem hoje tudo para estar unido, tudo pronto, e a gente fica separado. Chega a época da eleição, já briga um cada para um lado, um cada para o outro. Aí vem não sei o que na ideia de liturgia, já briga um cada para um lado, um cada para o outro. Tem que bater palma, não pode bater palma. E a gente vai arrumando um monte de motivo para se separar como povo. Comunidade, gente, é lugar de sermos irmãos. Jesus não ensinou a chamar Deus de Pai? Se Ele é Pai nosso, a gente é o que um do outro? Irmão. Mas parece que a gente vive igreja sem ser irmão. Parece até inimigo às vezes. Vive brigado, né? E a gente vai percebendo um discurso na igreja, uma vivência de um povo que não conhece a Jesus. Que vem na missa, escuta o evangelho dizendo assim, Jesus dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí eu saio daqui, nossa, que bonito que Jesus falou, né? E aí você sai da igreja e fala assim, mas eu odeio fulano. Ué, que Jesus você está seguindo? Aí você vem aqui na igreja e escuta Jesus falar assim, tem que perdoar 70 vezes 7. Aí você sai da igreja e fala assim, mas o que fulano fez comigo não tem perdão. Ué, o que está acontecendo? O discurso é belíssimo, mas na hora de viver, na hora do vamos ver, a gente não conhece Jesus? Será que a gente não está virando católico de IBGE? Né, quando o IBGE bate na porta, a gente fala, você é o quê? Põe católico aí só para, né, não passar vergonha. Porque ser católico é ser imitadores do Cristo. É amar como Ele amou. Né, como diz a música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus sonhou, como Jesus pensou. Outro dia a gente canta ela que agora eu não sei de cabeça. Mas ainda a gente pensa em tudo isso, acha bonito, mas a gente tem que viver. Não basta dizer, que maravilha. Tem que viver as maravilhas. E aí chegando no Evangelho, nessa passagem belíssima, né? Do primeiro milagre de Jesus, nós vemos uma cena interessante. A forma com que o milagre acontece. O milagre não aconteceu de uma forma assim escandalosa. Jesus, quando foi fazer o milagre, ele não falou assim, gente, para a festa aí, vem todo mundo ver o que eu vou fazer aqui, vem cá.
Foi assim que Jesus fez? O milagre aconteceu no silêncio. Maria primeiro percebe a necessidade, esse é o toque feminino que todo mundo tem que ter. A capacidade de enxergar aquilo que precisa ser feito. Maria percebe, chama Jesus e faz Jesus ser protagonista. E nesse momento Maria sai de cena. Pouquíssimas as vezes que nós vamos ouvir depois no Evangelho falar de Maria. Porque Maria não é importante? Claro que não. Mas é porque ela sabe que o papel dela é fazer Jesus aparecer. E aí depois de Maria então trazer Jesus ao centro, e Jesus ainda naquela incerteza se era a hora ou não, Maria fala uma frase que nós deveríamos dizer para nós mesmos todos os dias. Fazei tudo o que Ele vos disser. Essa deveria ser a nossa frase da manhã, né? Senhor, que eu possa fazer tudo o que o Senhor me disser. E aí naquele momento aconteceu o milagre, sabe como? Através da confiança dos servos. Aqueles servos não trabalhavam para Jesus, trabalhavam para o noivo. Jesus manda eles encher aquelas talhas de água, os servos iam falar assim, esse homem está doido. Se agora servir água para esse povo, tudo bêbado aí, nós vamos apanhar no meio dessa festa. Mas eles confiaram, porque eles sentiram em Jesus o poder dele. E aí a partir disso eles encheram as talhas de água e levaram ao mestre-sala. A fala de Jesus é, enchei as talhas e levai ao mestre-sala. Não foi uma oração mirabolante, não foi, Senhor, que esta água se transforme em vinho. Foi uma simples ordem, enche e leva. E ali o milagre aconteceu. Por que eu estou querendo enfatizar a simplicidade desse milagre? Porque às vezes a gente fica esperando na nossa vida um milagre quase que teatral. Algo assim, gigantesco, né? Uma coisa assim, quase que Deus descendo numa nuvem do céu para poder fazer o milagre acontecer na nossa cara. Mas a maioria dos milagres que acontecem na nossa vida se dão no silêncio e na confiança. O primeiro milagre de Jesus foi no silêncio e na confiança daqueles servos. E sabe o que é o mais incrível? O melhor vinho já servido na história da humanidade. Ninguém sabia de onde veio. Só aqueles que serviram é que sabia. No fundo, quando nós colocamos os nossos dons a serviço, como eu falei no início dessa homilia, quando nós servimos, é que nós temos em nós o melhor dos vinhos para servir. Quanto mais nós servimos aos outros, mais riqueza temos para servir. A gente está acostumado com a mentalidade do mundo, de que se eu dou algo para alguém, eu fico sem. Ou se eu dou parte do que eu tenho, eu fico com menos. Mas a lógica do reino de Deus é diferente. Quanto mais eu ofereço ao outro, mais eu tenho para oferecer. Percebe? Cuidado para não cair numa mentalidade mesquinha, de que para eu ter as coisas eu tenho que guardar comigo. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de gente que tem talento e fica guardando para si. De gente que às vezes vê uma pessoa passando necessidade, com problemas psicológicos, da solidão, tristeza, perder algum parente, algum ente querido, e a gente tem o talento para ajudar a pessoa, na conversa, oferecendo o nosso tempo, na escuta, no conselho, e a gente não faz nada. A gente vê a pessoa necessitada e a gente pensa, deixa que alguém resolve, deixa que alguém cuida, deixa que alguém faz. E a gente vai ficando pobre. Pobre, não do dinheiro, mas da riqueza interior. Porque quanto mais mesquinho eu fico, mais pobre de mim mesmo eu sou. Agora, quanto mais eu estendo as mãos, mais coisa eu tenho para estender. Quanto mais eu amo as pessoas, mais amor eu tenho para dar. Quanto mais eu aconselho, converso, ensino, mais eu tenho para oferecer. Que a gente possa viver isso na nossa vida. Que sejamos pessoas generosas do coração. Generosas do afeto. Porque é ali que mora a verdadeira riqueza
de seguir a Jesus Cristo. Então agora nesse momento, feche os seus olhos e pensa no seu coração sobre os seus talentos, sobre os dons que Deus te deu. Será que a gente tem colocado em prática ou a gente tem preferido guardar para nós mesmos? Será que a gente tem vivido de fato esse talento, esse dom, multiplicado ele na vida dos outros? Eu fico no meu lugar reclamando, colocando defeito, diminuindo o trabalho dos outros. E assim como nesse evangelho, pensa agora no seu coração. Onde que no silêncio da sua vida Deus fez os milagres? Deus faz milagre em nossa vida o tempo todo. Às vezes somos nós que não paramos para enxergá-los. Quantas vezes nós olhando para trás, nós dizemos, foi Deus que me salvou naquele momento. Foi Deus que me ajudou, foi Deus que me apontou um caminho, foi Deus que me deu uma luz. E Deus age na nossa vida no simples. Deus está com você quando você está lavando a louça do seu almoço. Deus está com você quando você está sentado na sala vendo televisão. Deus está com você quando você está lá no seu trabalho. Quando você está aqui na igreja. Deus caminha com você o tempo todo. Que a gente possa viver como pessoas que se dão conta de que Ele está com a gente. Em toda a missa, o padre fala assim, o Senhor esteja convosco, e vocês respondem? Vocês já se deram conta do que vocês falam? Ele está no meio de nós. Não tenham dúvida disso. Está no meio de nós, está em nós também. Nos ajude, Senhor, a sermos servos, escravos do Teu amor. E não do ódio, e não da crítica, mas do amor que multiplica os dons. Ah, como é bom sentir a doce paz e o amor que suave me leva a sorrir. Você chegou, qual ladrão me fitou e roubou para si o meu coração. E agora sem forças eu sou prisioneiro do mais belo amor do doce Jesus, do meu bem da cruz. E agora sem forças eu sou prisioneiro do mais belo amor do doce Jesus, do meu bem da cruz. Nos ensine, Senhor, a viver no Teu amor. Tire de nós toda raiva, toda divisão, toda falta de compreensão, de paciência, para que possamos viver tudo aquilo que ouvimos no Teu Evangelho, para que possamos viver tudo aquilo que comungamos na Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.